Boa tarde, pessoal. Peraí, só um minutinho, deixa eu botar o cronômetro. Bom, meu projeto de pesquisa, por enquanto, tem como título a inserção de pessoas com deficiência visual no mundo do trabalho, proposta de acompanhamento de egressos dos cursos técnicos subsequentes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. O público-alvo ainda não está 100% definido, foi só o que eu pensei, né, os cursos técnicos subsequentes, mas eu vou conversar depois com o orientador melhor sobre isso, né? Quem é o meu orientador? O professor Cláudio, né? Eu já ia falar. E vamos lá para... Bom, a introdução, né? Eu escolhi colocar o trecho dessa música, né? O nome dessa música se chama Diz, né? É uma música gospel. Não é necessariamente voltada para pessoas com deficiência, mas eu achei muito significativo esse trecho, porque tem muito a ver, né, com o que as pessoas com deficiência vivem todos os dias, né? Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. E, assim, o que eu quero mostrar através dessa pesquisa é justamente o contrário, né? Porque tem a empregabilidade, né, de pessoas com deficiência, e especificamente pessoas com deficiência visual, é muito baixa, né? Que eu pude perceber. Portanto, né, o meu tema de pesquisa é as dificuldades e dilemas no processo de empregabilidade enfrentados pelas pessoas com deficiência visual. Eu ia fazer antes com as deficiências em geral, mas como a deficiência visual é o meu lugar de fala, né, eu tenho deficiência também, e eu conheço pessoas, inclusive, com cegueira e baixa visão, e que me ajudaram, inclusive, a pensar melhor nesse tema, né? E o meu problema, né, a minha pesquisa, a minha pergunta central que eu pretendo responder é: por que as pessoas com deficiência visual têm mais dificuldade em sua empregabilidade do que quase todas as pessoas com outras deficiências? Isso eu descobri lendo duas pesquisas, né, que eu encontrei, né? Uma delas, né, foi um estudo realizado aqui pelo GDF mesmo, né, pela Secretaria de Estado de Economia do DF e pela Codeplan. Eles pegaram, foi feito em 2021, né, essa pesquisa. Eles levaram em consideração os dados do IBGE de 2010, porque em 2021 ainda não tinha censo, né, e chegaram à conclusão que a deficiência visual ocupa a maior quantidade, né, de pessoas com deficiência, né, pelo menos em 2010. Quase 50%, né, 44,5%. Aí depois tem outras deficiências, né, deficiência motora, deficiência intelectual e, por último, a deficiência auditiva, né? E as pessoas com deficiência em relação às sem deficiência, a probabilidade delas de conseguirem um emprego formal é de 33% a menos de chance, né, de conseguir. Outra coisa também, separando as deficiências por categoria, vocês lembram que eu falei que a deficiência visual ocupa a maior parte assim, das pessoas, né? Mas ela é uma das mais difíceis de conseguir emprego, né? Tá aqui, ó. As pessoas com deficiência visual têm 52% de chance a menos de conseguir o emprego aqui no DF, e outras têm mais chance, por exemplo, a deficiência física, a deficiência auditiva, né? Isso me surpreendeu, né? Porque a deficiência auditiva eu entendo como não só pessoas que têm um pouco de dificuldade para ouvir, mas os surdos também. E como os surdos têm, assim, por exemplo, eles se comunicam pela Libras, né? Nem todo mundo consegue se comunicar. Mesmo assim, me surpreendeu eles conseguirem mais chance de ser contratados do que os deficientes visuais, né? E teve um outro estudo também realizado em Canoas, no Rio Grande do Sul, que confirmou a mesma coisa. As pessoas com deficiência visual têm menos chance de conseguir emprego
emprego formal do que as pessoas com deficiência auditiva. Então, levando em consideração tudo isso, né, o meu objetivo geral é investigar as dificuldades e dilemas na empregabilidade de pessoas com deficiência visual, de quem se formou, né, nas instituições da rede federal de educação profissional. Por que não num campus do IFB ou no próprio IFB, e sim na rede? Porque é uma pesquisa assim, muito específica, é uma deficiência muito específica, e eu acho que eu não conseguiria encontrar pessoas suficientes em apenas um campus ou em apenas um instituto para fazer a pesquisa, né? Lá em Samambaia mesmo não tem muitas pessoas com deficiência visual. E as poucas que eu soube acabaram evadindo, não concluíram o curso. E os objetivos específicos são verificar, né, nessas instituições, né, da rede federal, nos institutos federais, quem são e onde estão esses alunos, né, que se formaram. Também descobrir como está a empregabilidade deles, né, se eles estão realizados, se eles estão, né, trabalhando, ou se está difícil e eles estão precisando buscar qualificação em outras áreas. E, por último, criar um podcast para entrevistar esses alunos, né, essas pessoas que concluíram os cursos, e também representantes de empresas. Eu quero ouvir os dois lados. Eu quero ver como é que está a situação da empregabilidade na visão das pessoas com deficiência visual e das empresas que as contratam. Por que essa dificuldade, né? Qual que é o problema, o que está impedindo, né, de dar chance para essas pessoas? E o referencial teórico, por enquanto, está muito pequeno, eu estou tendo dificuldade para poder encontrar, né? Mas eu quero investigar essas três coisas. Falar um pouco sobre a empregabilidade, sobre formação humana integral e sobre as pessoas com deficiência, né? A empregabilidade, gente, eu sei que tem gente que já pensa assim, vai falar de mercado de trabalho só. Não, eu quero falar sobre mundo do trabalho. Mostrar através dessa pesquisa que o conceito de empregabilidade que eu, pelo menos, estou utilizando é preparar as pessoas, né, as pessoas, né, que vão se qualificar para um emprego, né, integralmente, sabe? Para que eles não sejam apenas preparados para executar uma função ali, operacional, mas que eles possam ter liberdade, autonomia e, de forma crítica, escolherem o que eles vão fazer, né? A atividade que eles querem desempenhar. Formação humana integral, né? Tem um pouco a ver com isso que eu falei. Os institutos federais já fazem um ótimo trabalho nessa área, né? Eles preparam os seus alunos para isso, né? Eu falo também lá mais detalhadamente no meu projeto. E as pessoas com deficiência, né? O que eu quis dizer? Eu encontrei só 2 pesquisas na área de deficiência visual e acho que mais 2 ou 3 na área de deficiências em geral, né? Mas eu vou procurar mais, né? Mais bibliografia em relação a isso. A metodologia, né? Assim, eu ainda estou caminhando, eu estou com uma certa dificuldade, mas o que eu consegui foi o seguinte: vai ser principalmente qualitativa, mas eu acho que quantitativa também, nem que seja para descobrir quem é o meu universo, né? Porque eu não tenho ideia de quantas pessoas eu vou encontrar, né, dispostas a participar da minha pesquisa. As técnicas de pesquisa vai ser levantamento e análise documental. Quer dizer, eu não sei se vai ser exatamente documental, mas enfim, eu vou principalmente atrás dos registros acadêmicos e do NAPNE para poder descobrir quem são, né, o público da minha pesquisa, onde eles estão. A coleta de dados vai ser através de uma entrevista semi-estruturada e já falei como é que vai ser quem são os sujeitos, né? Os temas das perguntas, né? Para os alunos, eu vou perguntar a trajetória escolar e acadêmica deles, se eles sofreram algum tipo de preconceito, seja na família ou fora dela, né? Porque às vezes acontece isso. E os temas de perguntas aos empresários, eu vou perguntar se eles conhecem a lei de cotas, a lei brasileira de inclusão,
se existe pessoas com deficiência trabalhando para eles e quais as funções que eles ocupam. E sobre o produto, né? Como eu já falei, eu vou criar um podcast e esse podcast vai ser feito a partir das entrevistas. Eu vou gravar as entrevistas integralmente e depois eu vou editar para que para que sejam transformadas em episódios temáticos do podcast. Então, assim, né? Como eu falei, aqueles temas lá, né? Pode até ser que tenham outros, né? Então eu vou fazer um podcast específico sobre preconceito, outro sobre, né, trajetória acadêmica, enfim, né? É o que eu estou pensando em fazer. Esse aqui é o meu cronograma, eu vou resumir, né? Porque é muita coisa. Eu pretendo fazer a minha qualificação em dezembro, né? Quero fazer logo. Pretendo organizar e aplicação assim do produto, né? Lá para fevereiro, né? A partir de fevereiro e março. Aliás, melhor. Fevereiro, março e abril, né? E quero apresentar o meu trabalho final, né? Defender a minha dissertação em agosto. Obrigada, gente.